Bora, Fiel, para as últimas notícias do Corinthians, a Renata Fan já trouxe a escalação que o Corinthians vai usar para enfrentar o Bragantino no final de semana. Finalmente já teremos jogo do Campeonato Brasileiro. Finalmente veremos o nosso Coringão em campo novamente. E ela também comentou sobre essas polêmicas que surgiram como uma bomba aí no Parque São Jorge. Peço, por favor, que curta um vídeo, se inscreva no canal para sempre receber as notícias do Corinthians. Sem mais enrolações, bora para as notícias. E o Corinthians que retorna com o Memphis Depay, mas tem problemas. Se São Paulo é a cidade que nunca dorme, o Corinthians é o clube que nunca descansa e, consequentemente, nunca dá descanso para Fiel. Quando você menos espera, uma avalanche de polêmicas, começando por André Sanches, que admitiu ter usado o cartão corporativo do clube para gastos pessoais, após uma fatura dele ter sido revelada nas redes sociais. Ao todo, foram mais de R$ 9.400 em uma viagem para o Rio Grande do Norte no fim de 2020. Andrés alega que confundiu o cartão pessoal com o do clube, que é da mesma bandeira, e que o departamento financeiro não tinha informado nada à época. Em nota, o ex-presidente ainda afirma que vai devolver os valores ao Corinthians, abre aspas. Confirmada a despesa, pedi que calculassem os valores, com juros e correção monetária, a fim de que eu possa providenciar de imediato a quitação dessa pendência, fecha aspas. Agora vamos ao caso Vai de Bet. O presidente afastado Augusto Melo foi denunciado pelos crimes de lavagem de dinheiro, furto e associação criminosa. Os nomes do empresário Alex Cassundé e dos ex-diretores Marcelo Mariano e Sérgio Moura também foram envolvidos pelo Ministério Público. Os promotores querem que os denunciados paguem 40 milhões de reais em indenização ao Corinthians. Noticiário presidencial à parte, Memphis Depay segue nas manchetes. O camisa 10 voltou aos treinos depois de faltar na quarta e inclusive deve ser titular no jogo desse domingo em Itaquera. O holandês tem 3 gols e 3 assistências, ou seja, 6 participações em 8 partidas nesse brasileiro. Uma instituição do tamanho do Corinthians, inadmissível, a gente jamais aceita uma atitude como essa. Nosso presidente esteve aqui presente, importante a presença dele, nós conversamos com o atleta, juntamente com o treinador, e o atleta colocou a sua justificativa, por mais que a gente vai sempre prezar, né? Vai sempre cobrar para que todas aquelas funções que os atletas precisam exercer, que tem o ônus e o bônus, né? Tá certo? Então, a gente vai estar sempre aqui cobrando para que isso aconteça. Em campo, o adversário do Timão, 10º colocado, é o Bragantino, em 3º com 23 pontos. Só um a menos que o líder Flamengo. O Massa Bruta é dono da 3ª melhor campanha como visitante e tem uma semana paulista pela frente. Pega o Corinthians e depois o São Paulo na quarta. Claro, vamos jogar contra uma grande equipe, como o Corinthians, também tem o São Paulo na semana. Acho que vai ser um jogo muito difícil, mas pode ter certeza que vamos estar preparados. Fernando Seabra prepara uma escalação com Cleiton no gol, Agustin Santana, Pedro Henrique, Guzmán Rodrigues e Juninho Capixaba, Gabriel, Eric Ramírez e John, Lucas Barbosa, Vinicinho e Eduardo Sacha. Já o timão de Dorival Júnior segue sem Yuri Alberto lesionado e deve ir a campo com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Kaká, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Maicon, Carrijo, Martínez e Garro, Romero e Memphis. A Fiel espera que, em meio a tantas distrações e polêmicas extracampo, pelo menos o time resolva os problemas dentro das 4 linhas. E a Tati Tavares vai explicar essa história melhor. Porque, além da polícia, agora o Ministério Público entrou em ação, Tati. Conta os detalhes. O Ronaldo, não sei se ele vai ouvir, mas ele tá triste por aqui, viu? Tem 2 corpos caídos no chão ali.
Oi, Renata, de volta então aqui no Jogo Aberto. A gente viu ali, né, aqueles 15 minutinhos de treino, tudo que é bom dura pouco, acabou, já estamos aqui na porta do CT Joaquim Grava. Ronaldo, senta e respira porque o Corinthians é movimentado, como disse a Renata, o Ministério Público então fez a denúncia, né, ao Augusto Melo, presidente afastado, e mais 5 pessoas ligadas ali aos contratos de irregularidade ali com a Vai de Bet. E o que acontece agora, né? Eles foram enquadrados em associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto. O Ministério Público está pedindo uma indenização de 40 milhões de reais. E só para quem está em casa entender, por que 40 milhões? 38 milhões seria ali relacionado ao encerramento do último contrato com a antiga casa de apostas, né? E aí, esses mais de 1,5 milhão aí que sobra por conta do desvio de dinheiro, porque como todo mundo sabe, está sendo investigado aí que o Corinthians passou dinheiro para uma empresa fantasma. Então, o Ministério Público pede essa indenização de 40 milhões de reais. O próximo passo, o juiz agora, ou a juíza, né, vai analisar o caso e aí depois, se a denúncia for aceita, eles viram réus e aí a gente descobre qual vai ser a pena para essas pessoas. Bom, além disso tudo, também teve o cartão de crédito, né, aquela fatura de 2020 que foi vazada nas redes sociais. O ex-presidente do Corinthians, Andrei Sanches, confirmou que foi ele que gastou. E aí a gente lembra, Ronaldo, teve gastos ali em restaurantes em Fernando de Noronha, festinhas de Réveillon em Pipa, Rio Grande do Norte. André Sanches aproveitou bastante, mas disse que vai pagar. Através de nota, ele disse que se confundiu. Como o cartão tinha a mesma bandeira que a dele, ele confundiu ali o cartão. Quem que não confunde, né, na hora de pagar? E aí, acabou aí mais de 10 mil reais que ele vai precisar pagar para o Corinthians. Bom, só para trazer um panorama geral também de detalhes, estão suspensos, né, o André Ramalho, então fora dessa partida. Então teríamos ali uma dupla de zaga com Kaká e Gustavo Henrique. Lá na frente, o Romero é quem deve entrar no lugar do Yuri Alberto, jogando ao lado do Memphis Depay, que está chateado. O Corinthians está devendo mais de 4 milhões de reais para ele em relação à premiação do Campeonato Paulista. Renata, então é isso, são vários assuntos, é dentro de campo, Augusto Melo sendo denunciado também fora de campo pelo Ministério Público, tendo que pagar uma indenização junto com os outros de mais de 40 milhões de reais, e André Sanches gastando bastante o dinheiro do timão, viu, Ronaldo? Volto com vocês. Muito obrigada, Tati, apresentando essa situação caótica do Corinthians. A cada dia surgindo mais dívidas, mais problemas, mais casos para a polícia e para a justiça. E isso não começou agora, não é apenas desse momento, já é uma história de longa data. Ronaldão, é preocupante. Tudo que acontece no Corinthians repercute muito alto, muito forte, mas são problemas que têm a ver até com crimes. Então, isso é preocupante, mas tem um lado bom. Sabe qual é o lado bom? Que tem que limpar. Não adianta aparecer esses casos, ou mais casos, ou inúmeros casos, e não se fazer nada. Porque nós estamos falando do cartão corporativo do Andrés aí também, as contas dele não foram aprovadas. E o que fizeram? Nada. Não fizeram nada. Então, o que tem que ser feito agora? Pelo menos os corintianos do bem. Ou se não, quem não for do bem aí, alguém chegar, os sócios se manifestarem, porque esse negócio do cartão, se o sócio também não for lá não denunciar, também não vai dar nada. Agora, só esse mês que teve esse desconforto aí no cartão, eu acho que não. Só com o Andrés, também acho que não. Eu acho que tem mais gente aí que tem que ser levantado. A verdade é essa, aproveitar essa oportunidade e varrer. Tem que varrer. Não basta só ter tirado, entrou o Augusto também tem que se ver com a justiça. Agora eu não vou nem me manifestar com o Augusto, porque agora ele está na mão da justiça. Ele que se vira com a justiça aí e que deixa o Corinthians em paz também. Então isso tem que acontecer. Só que quem tem que se manifestar? O Tuma tem que se manifestar agora. Ele não é o presidente do conselho? Cadê o presidente do Conselho da Ética aí? Quem que é? Ah, é o Duílio. Aí joga fora. Aí pega a chave e joga fora, irmão. Porque parece até que é pegadinha, piada. É pegadinha. Quem que tá lá no core? O Duílio. Não, aí para. Então tem que pegar essa turma toda e tirar daí. É o momento. Mas quem põe o cara lá como presidente do Conselho de Ética? Dizem que é um estatuto, mas se tem um problema no cartão corporativo, você tem que tirar o cara desse lugar aí. É na hora. O cara não precisa nem ser julgado, e isso tem que estar no estatuto. Você foi lá, burlou as regras, pegou o cartão corporativo para comprar. O cara tem que ser banido, velho.
De onde ele estiver. Então, acho que o momento é esse, Renata, de limpeza. Limpeza total. Porque o Corinthians ainda respira. Com todas essas coisas que acontecem. O Corinthians respira, porque tem seu torcedor ali. E o torcedor agora tem que ser atuante. O sócio-torcedor tem que denunciar também. É isso. Chico, antes era uma questão de polícia que estava investigando, mas agora Augusto e diretores ligados à gestão dele foram denunciados pelo Ministério Público. Isso provavelmente vai virar uma ação e aí o processo vai ser instaurado. E o Ronaldo foi muito bem. Não é mais uma questão apenas interna de ética e de administração ruim ou corrupta. É uma questão de justiça. Cara, eu fico impressionado como o Corinthians é grande. Porque, assim, já era para ter acabado, né? Com tudo que está acontecendo. Os caras querem, eles estão tentando destruir o Corinthians. Mas é que a torcida é muito grande. O Everton tem uma frase aqui, né? A hora que o Corinthians se ajeitar... Ninguém quer que isso aconteça. Porque a hora que se ajeitar vai ser a maior potência do Brasil. Mas é um rolo atrás do outro. Agora, tudo que a gente imaginava dentro do trâmite legal está acontecendo, né? O indiciamento da Polícia Civil, o Ministério Público poderia oferecer denúncia ou não, ofereceu. Agora cabe à Justiça acatar essa denúncia ou não. Provavelmente vai acatar, porque são aqueles 3 crimes lá. E não é simples não, gente. Associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. O presidente que está afastado está envolvido nisso tudo. Vai ter que colocar sua defesa aí para poder se defender, né? Todo cidadão tem direito a isso. Agora, é inacreditável o que os caras fazem. E aí eu fico me perguntando, o André Sanches aí emitiu nota dizendo que vai devolver. Mas e se a imprensa não tivesse descoberto? Ele não percebeu lá que o cartão... Ele se confundiu, diz ele que se confundiu, né? Que o cartão utilizado nas despesas foi o do clube, não o dele. Aí veio uma fatura lá com R$9 mil e ele, tipo, não percebeu. E ele estava afastado, Chico. Ele estava afastado. Como é que ele está com o cartão se ele estava afastado de outro presidente já aqui? No Réveillon. Aí depois já descobriram mais também, né? Em Fernando de Noronha aí. Cara, que farra. E a gente está falando daquilo que a imprensa descobriu. Aí quando a gente fala que o Conselho do Corinthians acordou do coma, eles ficam bravos. Porque tudo bem que a atual diretoria também tem que ser fiscal. Só que vem uma nova gestão, também já cai em problemas e agora está à deriva. É difícil não ser repetitivo, né? Com o que o Ronaldão, o Chico, vocês todos já falaram aqui no programa. Agora, futebol brasileiro é muita gente metendo a mão, gente. Vamos falar o português claro aqui para você entender. É muita farra, é muito fácil. Vocês já pararam para pensar na quantidade de dirigente que entrou pobre num clube com um cargo estatutário que você não recebe e saiu rico? Já pararam pra pensar esse tipo de coisa? Como é gostoso mamar nessa teta interminável? E o Corinthians é isso aí. E outra coisa, eu faço aqui um desafio ao presidente, ou no caso o ex-presidente André Sanches, que já deveria ter sido banido. Se o Corinthians fosse um clube sério, com pessoas sérias, até porque o conselho, o fiscal, o deliberativo, vocês faliram ontem. O conselho, cadê o conselho fiscal? Isso mesmo. O conselho fiscal que tá lá pra fazer o quê? Fiscalizar. 5 anos depois... 5 anos depois, nem vocês descobriram. Quem descobriu foi a imprensa. E vocês que batem na imprensa antes, olha aí o trabalho que muitas vezes a imprensa faz para ficar colocando os podres que saem dessas gestões passadas e das atuais. Então eu faço um desafio aqui pro ex-presidente André Sanches, que ontem pipocou, não quis entrar ao vivo na Rádio Bandeirantes. Aqui descobriram. Abra todas aí. Abra todas, publicamente. Vai, aparece na imprensa, aparece na sua rede social, porque ontem ele deu uma declaração ridícula, uma das várias ridículas. Não quis entrar no ar e ainda falou assim, é normal no Réveillon você beber um pouco a mais e não lembrar do que fez. Nossa. Eita, falou isso e não quis entrar no ar. Então fica aqui meu desafio público, Andrés. Vamos debater sobre... Culpa, tá tudo certo. Quando você começa a ter uma escassez de títulos, quando as coisas não aparecem, aí o cara sai e deixa uma confissão de dívidas para empresários aos montes, uma grana enorme, faz um contrato gigantesco de tempo com o Mano Menezes. E tá tudo bem, é o conselho agora de ética que está sendo presidido por esse cara que deveria estar junto com o Augusto sendo investigado. Que é o que eu penso. Porque eu não vou dizer que alguém é culpado, mas tem que ser investigado. E banido. Investigado e ir atrás das coisas. Então, Marco, você sabe bem como funcionam os bastidores e sempre vai ter gente séria, gente não séria. O problema é que um clube sofre e ele pode perder muito com isso. Renata, títulos apagam fiscalizações. Títulos dão oportunidade às pessoas de fazerem política, abraçarem os seus correligionários, dividirem os louros de alguma forma com eles. E a fiscalização fica por baixo do tapete. Quando acontece um escândalo, aí sim vem à tona todos os malfeitos. Mas o futebol, o resultado do futebol, e às vezes pouco resultado,
Às vezes um campeonato apenas importante faz com que mascare tudo que uma administração está fazendo, com dívidas enormes, com problemas enormes, todos colocados por baixo do tapete com sorrisos. Pois é, Everton, claro que muitas vezes entre torcedores vira aquela brincadeira, você não paga salário, o seu time tem dívidas, mas o assunto é muito sério. O futebol brasileiro, ele tem pago quantias que não são viáveis. Ele vai falir, ele já faliu, só que daqui a pouco será impossível você organizar um clube, a não ser com uma SAF que queira assumir dívidas e fazer algo diferente. Hoje, no modelo tradicional do Brasil, em termos de futebol e de gestão, é muito difícil, com exceção talvez do Palmeiras e do Flamengo, o resto está lutando aí para conseguir encontrar. Porque se você não paga X por um jogador, outro clube vai lá e paga o empresário, e paga bônus, e paga luvas, e paga uma série de coisas. E aí sempre tem alguém ganhando muito. Se vai receber ou não, ninguém está preocupado também. Então, Everton, tá difícil. Não é só o Corinthians, mas essa situação, ela tá escancarada e a cada dia aparece uma novidade ruim. Renata, inevitavelmente quando esse assunto vem para a mesa, em clubes como o Flamengo, como o próprio Corinthians, né? Quando isso vem para a discussão, o que acontece? Tem como você não lembrar do Bandeira de Melo lá no Flamengo? É impossível você não se lembrar. Que ele fez toda a base, né? Ele fez o alicerce, ele montou as colunas, e aí depois dessa base feita pelo Bandeira de Melo, que entrou na fase do acabamento, então o Bandeira de Melo às vezes ele é esquecido. Mas o trabalho que ele fez lá foi necessário para corrigir a rota e o Flamengo se tornar o que se tornou hoje, né? Orçamento espetacular, um clube que contrata quem quer no momento que bem entende e tal. E hoje é um clube melhor gerido, mas tudo começou com Bandeira. No Corinthians eu não consigo ver, e que bom para quem não torce para o Corinthians, já falei isso aqui várias vezes, ver toda essa zona, aliás tem zona que é bem mais organizada, né? Porque o Corinthians, a cada 6 meses, uma tsunami passa pelo Corinthians. O torcedor do Corinthians não consegue uma temporada inteira de paz, sabe? De um clube ganhando, bem, tranquilo, fora do campo e bola, as coisas caminharam. Não tem. É muita politicagem, é muita articulação, é um conselho que parece uma coxa de retalhos. E o caminho disso, a gente viu o Cruzeiro passar. Hoje é diferente. O Cruzeiro se tornou SAF. SAF é sinal de organização plena e absoluta? Não, não é. Mas melhora bem. O Atlético passou pelo que passou hoje, está vivendo uma dificuldade, mas é menos complicado hoje para resolver do que se fosse um clube associativo. Então, enquanto o Corinthians continuar nessa bagunça, bom para todo mundo que não torce contra, porque de fato, quando organizar, eu fico com medo, porque o Corinthians é um fenômeno não só de clube de torcida, é um fenômeno de mídia também, é um fenômeno midiático. Então, quando a coisa organizar, fica ruim para os rivais. Enquanto está desse jeito, tá bom para todo mundo que torce contra e péssimo para a instituição Corinthians. Que coisa, hein? Bom, mas saindo dessa história, que é difícil, porque tem muita coisa ainda para ser debatida, mas eu quero falar do Memphis Depay, que não apareceu num treino, depois, teoricamente, foi multado, foi chamado a atenção na frente dos companheiros, pediu desculpas e o próprio Fabinho Soldado falou sobre o assunto. Todas as conversas, claro que as decisões, elas aconteceram, elas acontecem, mas são decisões internas nossas, mas é claro que uma instituição do tamanho do Corinthians, inadmissível, a gente jamais aceita uma atitude como essa. Nosso presidente esteve aqui presente, importante a presença dele, nós conversamos com o atleta, juntamente com o treinador, e o atleta colocou a sua justificativa, que tem um ônus e o bônus, né? Tá certo? Então, a gente vai estar sempre aqui cobrando para que isso aconteça. Já foi conversado, foi resolvido, e a gente espera que daqui para frente a gente continue com o bom ambiente que nós temos aqui no CT. Mas, de novo, é claro, a conversa é uma conversa importante com o presidente do clube, com o executivo do clube. A gente não admite nenhum comportamento que não for um comportamento que a nível de um atleta profissional para suas atitudes, mas de certa forma também ouvimos a justificativa do atleta. A gente espera que daqui para frente a gente consiga pensar somente agora no Bragantino, que agora é o nosso foco.
Tá aí, então, o Fabinho Soldado falando sobre Memphis Depay, que é um dos principais jogadores, a grande estrela do Corinthians, ali ao lado, talvez, do Yuri Alberto, Hugo Souza. E, Edu, a gente vê que esse ambiente externo, ele não deveria contaminar o futebol, mas isso é inevitável. Ainda mais com a atitude que o Memphis teve, Renato. Pô, uma atitude, vendo o Fabinho falar ali a declaração dele, pô, deixou bem claro, eles estavam conversando e alinhando com relação à dificuldade do pagamento. E aí ele vai e tem uma atitude como essa de faltar um treinamento. Para mim, falta de profissionalismo e falta de respeito com o clube. Eu acho que poderia, sim, ter conversado com o clube, ter chamado o Fabinho Soldado. Ah, o Fabinho não resolve, é o cargo acima. Ok, marca uma reunião. Agora, você faltar um treinamento por causa disso, eu acho que foi uma falta de respeito com a instituição muito grande. E também com os seus companheiros. Que cara que você vai ter com os jogadores? Uma coisa é você cobrar de todo mundo. O salário atrasado de todos, dos jogadores, dos funcionários, de todo mundo. Agora, não só o seu. Então, acho que isso faltou um pouco de respeito com o Corinthians e com os atletas. E tem que ser cobrado, sim. Pô, já tá uma confusão fora de campo. O Corinthians, você vê a confusão, o tumulto todo. Aí você vai e coloca mais um tumulto dentro do ambiente que tem que ser blindado. Aí ele está em essa atitude como essa. Então, para mim, é uma atitude irresponsável da parte do Memphis. Cicinho, você já condenou bastante nessa atitude aqui no programa, mas se por um acaso o Corinthians jogar muita bola contra o Bragantino, vencer a partida e ele for o destaque, isso fica enterrado? Renata, o torcedor, na verdade, o que ele quer é ver isso, né? Ele quer o Memphis decidindo dentro de campo, ali fora de campo. E também essas atitudes dele, a gente tem que reconhecer também, se o cara também tem uma atitude dessa, porque quem está conversando com ele não tem passado credibilidade nenhuma. Então, traz uma energia negativa para o grupo, isso sem sombra de dúvida. Tem que ver também o treinador, qual que é o grau de responsabilidade do treinador agora escalando o cara, porque o cara traz um desconforto pro grupo, mas o que o torcedor quer ver é ele decidindo dentro de campo. E quando ele toma uma atitude dessa, Renata, ele traz uma responsabilidade para si, então ele é obrigado a entrar dentro de campo e corresponder. Capelani, será titular ou não contra o Bragantino? Ué, mas tem que ser, né? Tem que ser. Não vai ter uma punição no campo. Ah, não. Aí você pune o clube, aí você pune o time, entendeu? Que tá precisando pontuar. Cara, agora você vem com esse papinho aí, que final de ano você tomou umas a mais e usou o cartão corporativo da sua empresa, usou o cartão corporativo do Corinthians para os gastos pessoais, cara. É rir da minha cara, é rir da sua cara, é rir da cara do torcedor corintiano. Velho, se você tem um mínimo de amor próprio e amor ao Corinthians, você não engole um negócio desse, mano. Não tem como, velho. Eu acho que isso aí era o que precisava, sabe? O estopim que precisava para que realmente, cara, instalasse um inquérito em todos os presidentes que já passou pelo Corinthians, cara. Em todos, abre as faturas, abre essa caixa de Pandora aí que vocês gostam de falar. Abre tudo, vamos colocar os cartões. Vazou lá a fatura que o Andrés usou lá. Não sei se vocês viram. Cara, se vazou uma fatura, cadê as outras? Vamos abrir. Não é o cartão corporativo? Não é o time do povo? Não é o time que o povo manda? Não é a democracia? Cadê? Vamos ver aí como é que tá essas contas, cara. Se for puxar tudo mesmo, um por um aí, os jogadores contratados recebendo salário, filho de conselheiro recebendo salário. Cara, se pegar esse dinheiro, recuperar 10% desse dinheiro, o Corinthians muda de patamar, cara. O Corinthians tá do jeito que tá hoje por conta dessas pessoas, cara. Por causa desses dirigentes, desses conselheiros aí que ficam igual uma ratazana lá dentro, só sugando o clube. Né, fingindo, não, que nós amamos o Corinthians, né, aí sai, o Andrés sai e fala, vocês vão ver o caos que vai virar, como se ele fosse um santo, velho, pelo amor de Deus, cara, mas é isso, pessoal, desculpa o tom um pouco irritado, cara, mas se você é um corintiano, um pouquinho, você não tem como você não se doer por isso, cara, não tem como você não se doer e ficar enlouquecido com isso. Mas é isso, pessoal, já chegamos a 16 mil inscritos, a meta é bater 20 mil inscritos esse mês, então, poxa, curta aí o vídeo, se inscreva no canal, eu trago notícia do Corinthians aqui a todos os momentos para te deixar instruído, informado, sem sensacionalismo, aqui no canal Nação Corintiana, beleza? Um prazer ter você aqui, sextou, bom final de semana, juízo, hein? Que Deus abençoe sua vida, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu!